Olá, aqui quem fala é o professor Ricardo e hoje a gente vai novamente retomar nossos estudos na disciplina de Legislação Trabalhista e Previdenciária, dessa vez falando sobre os conteúdos de rescisão contratual e aviso prévio. Dois temas, duas temáticas que infelizmente na prática se revelam em momentos não muito bons para o trabalhador. Vamos começar então falando sobre rescisão contratual. Na extinção do contrato de trabalho, todo contrato de trabalho, quando for rescindido, precisará ter anotado na carteira de trabalho e previdência social do trabalhador, certo? As condições, comunicando aos órgãos responsáveis, aos órgãos competentes, a dispensa do mesmo e realizando o pagamento das verbas rescisórias no prazo e nas formas estabelecidas neste artigo, no caso, no artigo que trata da rescisão dentro da consolidação das leis trabalhistas. O cálculo dos haveres trabalhistas, ou seja, dos valores devidos ao empregado em decorrência da extinção contratual, não precisa mais ser feito com base na maior remuneração. Assim era antes da reforma trabalhista. A partir da reforma trabalhista, o pagamento deve ser feito pela última remuneração, o cálculo deve ser feito pela última remuneração do empregado. Ainda falando sobre a rescisão contratual e a quitação dos valores devidos, não é mais necessária a homologação do recibo de quitação ou pedido de demissão para empregados que tenham mais de um ano de serviço junto ao sindicato ou qualquer tipo de órgão representativo de classe. Isso também veio com a reforma trabalhista. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, independentemente da forma de dissolução do contrato, deve ter especificado a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida somente a quitação daquelas parcelas que forem estipuladas no termo de rescisão. Então, ficar muito atento a isso também. É uma instrução nova, tá certo? E ainda temos que tratar do seguinte, que o pagamento que o empregado tem direito, ele vai ser efetuado da seguinte maneira: ou em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, certo? Se assim as partes acordarem, só para exemplificar aqui e ilustrar melhor, um cheque visado, gente, é aquele cheque que já vem atestado pelo banco que ele tem fundo, que ele pode ser descontado. Ou então, em dinheiro ou depósito bancário, quando o empregado for analfabeto. Essas são as maneiras de se realizar o pagamento das verbas às quais o empregado tem direito. O prazo desse processo de rescisão se dá da seguinte maneira: a entrega ao empregado dos documentos que comprovem a sua comunicação de rescisão e o pagamento dos valores deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato, certo? Independentemente de ser cumprido aviso prévio ou não. Isso também foi uma mudança que foi originada na reforma trabalhista. A inobservância do prazo, ou seja, o descumprimento desse prazo unificado para tanto o aviso prévio sendo cumprido ou indenizado, vai sujeitar o infrator, no caso o empregador, ao pagamento de uma multa em valor equivalente a um salário, a não ser que o empregado dê motivos para a demora. A anotação da extinção do contrato, ou seja, da rescisão na carteira de trabalho, já vai ser uma prova, um documento hábil para requerer, para o empregado requerer o benefício do seguro-desemprego e movimentar a sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. Isso também foi uma mudança na reforma que veio com a reforma trabalhista, que desburocratizou esse processo de recebimento das verbas por parte do empregado. As dispensas imotivadas, no caso, as rescisões sem justa causa, individuais, plurimas ou coletivas, que são as formas da gente fazer esse tipo de rescisão com um ou mais indivíduos, também se equiparam a todos os fins da extinção individual, tradicional, não havendo a necessidade de autorização prévia de
entidade sindical ou convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Isso também foi uma mudança que veio com a reforma trabalhista. Além disso, os PDVs, né, que são os planos de demissão voluntária, os PDIs, planos de demissão incentivada, para dispensa individual, plurima ou coletiva, eles ensejam também toda a quitação plena de todos os direitos decorrentes da relação empregatícia, a não ser que em um acordo coletivo sejam feitas outras cláusulas, outros acordos diferentes do tradicional, certo? Mas mesmo para planos de demissão voluntária seguem o mesmo padrão. A indenização devida pela rescisão do contrato por prazo indeterminado, que é o tipo mais comum de contrato de trabalho, vai ser de 1 mês de remuneração por ano de serviço efetivo. Então, a cada ano de serviço, será feita a indenização de 1 mês de remuneração, ou por ano e fração igual ou superior a 6 meses. Então, 1 ano e mais 6 meses no mínimo já te garantem mais um mês de remuneração, no caso, como indenização. O primeiro ano de duração do contrato, né, isso é bom ficar todos cientes, ele é considerado como período de experiência para esse tipo de cálculo de indenização e antes que se complete não vai ter nenhuma implicação de pagamento para o empregado. Se o salário for pago por dia também, é importante salientar que o cálculo vai ter como base 25 dias. E se for pago por hora, aí então a apuração dos valores devidos ao empregado se baseiam em 200 horas por mês. Para empregados que trabalhem, né, recebendo por comissão ou que tenham direito a percentuais ou percentagens, a indenização vai ser calculada pela média das comissões ou percentagens recebidas nos últimos 12 meses. Então, é feita toda uma média para se chegar ao valor da indenização. Para empregados que recebam por tarefa ou serviço feito, a indenização vai ser calculada na base média do tempo que ele gastaria para a realização do serviço, calculando-se o valor do que seria feito durante 30 dias. Okay? Então, se calcula quanto tempo ele levaria e faz uma média de 30 dias desse tipo de serviço. Nos contratos que tenham termo estipulado, ou seja, que tenham prazo determinado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, vai ser obrigado a pagar uma indenização e, nesse caso, será metade da remuneração a que teria direito até o término do contrato. Então, se eu tinha um contrato no valor de R$2.000, por exemplo, que eu já sabia que a duração era de 12 meses e no 6º mês eu tive ele rescindido sem justa causa, ainda faltavam 6 prestações mensais de R$2.000, que daria um total de R$12.000. Nesse caso, eu devo ser indenizado em metade desse valor, no caso, R$6.000. Havendo termo estipulado, ou seja, um término estipulado, o empregado não pode se desligar do contrato sem justa causa, porque aí é o outro lado da moeda. Se o patrão que tem um empregado com um contrato por prazo determinado rescinde antes e arca com as consequências, o empregado também, que por acaso vier sem justa causa a pedir a rescisão do seu contrato antes do prazo, também vai ter que indenizar o empregador de todo o prejuízo que ele tiver devido a esse desligamento. Um ponto importantíssimo que muita gente às vezes fica se perguntando é o que é que dá direito ao empregador demitir alguém por justa causa. Começando com um ato de improbidade, ato de, vamos dizer assim, irresponsabilidade, corrupção, qualquer ato que possa caracterizar esse tipo de situação é justa causa. Incontinência de conduta ou mau procedimento, ir contra os procedimentos da empresa ou ter uma conduta inadequada, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, ou seja, principalmente em casos onde o empregado toma a frente para fazer qualquer negociação que cause um prejuízo ao serviço ou à empresa e principalmente ficar atentos a não fazer qualquer tipo de ato que constitua concorrência à própria empresa que você trabalha, certo? Condenação criminal, passada em julgado
e que não tenha tido a suspensão da execução da pena, então alguém que foi condenado e a pena vai ser executada, isso dá justa causa para demissão. Decídia no desempenho das respectivas funções. Decídia, nesse caso, representa qualquer tipo de desleixo, descuido no desempenho das funções. Embriaguez habitual ou em serviço, ou seja, pessoas que têm problema com bebida alcoólica, violação de segredo da empresa, nesse caso trata-se de gestão da informação, ou seja, nem tudo que você escuta pode ser replicado ou reproduzido fora dos limites da empresa para qualquer pessoa. Ato de indisciplina ou de insubordinação, nesse caso acho que fica bem claro o que aqui se refere, não é? Você não pode tomar nenhuma medida ou comportar-se de maneira indisciplinada e insubordinada, ou seja, indo contra a hierarquia da empresa. Abandono de emprego, deixar de comparecer ao emprego pode configurar justa causa desde que você não justifique a sua ausência. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou seja, você agir contra colegas de trabalho ou mesmo clientes, né, atentando contra a honra deles, ou, se for o caso, até praticando ofensas físicas mesmo, mas isso desde que não seja em legítima defesa ou defendendo uma outra pessoa. Ato lesivo da honra ou da boa fama ainda contra o próprio empregador ou superiores hierárquicos, desde que não seja para se defender ou defender a um colega. Prática constante de jogos de azar, ou seja, pessoas que têm vício em qualquer tipo de jogo de azar, isso pode atrapalhar sua função e, se for constatado e comprovado, é justa causa. E um fato interessante e novo que surge é a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Ou seja, você que é empregado devido a algum título, alguma graduação que você tenha, se por acaso você tiver seu título profissional, sua certificação profissional cassada em virtude de algum crime, você então pode ser demitido por justa causa. E aí o outro lado, então, né? Direito a pleito pelo empregado, ou seja, quando é que o empregado pode pleitear alguma coisa na sua demissão? Quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, ou seja, se for exigido alguma coisa de sua parte enquanto empregado que não estava prevista no contrato, que esteja acima do que você pode fazer e já era sabido, ou que seja contra a lei principalmente. Se você for tratado pelo empregador ou por seus superiores com rigor excessivo, certo? Isso é uma medida qualitativa também, é um pouco complicada de se comprovar, mas se isso ficar comprovado que houve rigor excessivo, você consegue, como empregado, pleitear alguma indenização. Correr perigo manifesto de mal considerável, ou seja, se o seu trabalho lhe colocar em risco de saúde, vida, isso pode lhe gerar algum direito junto ao empregador. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, por exemplo, o empregador não arcar com sua remuneração. Praticar o empregador ou seus prepostos, ou seja, suas pessoas de confiança, contra ele ou pessoas de sua família. Ato lesivo da honra ou boa fama, então, do mesmo jeito que o empregado ele sofre as consequências de se comportar negativamente junto a pessoas de fora da empresa, ele também tem direito quando se comportam de maneira inadequada, né, para com ele. O empregador ou seus prepostos, ofenderam-no fisicamente, né, a não ser que seja em legítima defesa. O empregador reduziu o seu trabalho, sendo expor peça ou tarefa de forma a afetar a importância dos salários, ou seja, o empregador que por vontade própria quiser reduzir, né, o trabalho do empregado para que afete a sua remuneração e cause a ele algum prejuízo. Aí o empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis, com a continuação do serviço. Nesse caso fica a critério do empregado, se ele vai suspender ou rescindir, tá certo? No caso de morte do empregador,
que seja, por exemplo, constituída em empresa individual, o empregado também tem a faculdade de rescindir, a escolha de rescindir o seu contrato de trabalho. E nas hipóteses que a gente já discutiu anteriormente, de ter o seu trabalho reduzido, né, o empregado pode pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das indenizações, mantendo-se trabalhando ou não. Aí é uma escolha do empregado. Culpa recíproca, ou seja, quando ambos os interessados no contrato têm culpa pelo seu término. Havendo culpa recíproca, certo? Que cause a rescisão do contrato, o Tribunal do Trabalho vai reduzir a indenização, né, que seria devida, se fosse só culpa do empregador, pela metade. Então, a indenização, quando tanto o empregado quanto o empregador erram, nesse caso, a redução é de 50%, ou seja, 50% do 13º salário, do aviso prévio e das férias proporcionais é que serão pagas. Novo acordo empregador. Esse outro tema, né, esse outro tópico, ele veio com a reforma trabalhista e temos algumas mudanças que surgiram como opções, vamos dizer assim. Em caso de distrato, né, ou seja, de rescisão de comum acordo, distrato é uma rescisão de comum acordo, as verbas trabalhistas serão devidas da seguinte forma: por metade, ou seja, pela metade, como a gente costuma falar, né, o aviso prévio ser indenizado e a indenização sobre o FGTS. Então, a multa sobre o FGTS e o aviso prévio, quando é de comum acordo a rescisão, eles são pagos pela metade. E pagos na integralidade as demais verbas trabalhistas. Então, a extinção do contrato permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador, no caso a conta do FGTS, em até 80% do valor dos depósitos, certo? E a extinção do contrato por acordo também não autoriza o ingresso no programa de seguro-desemprego. Então, você que entrou em comum acordo com seu patrão, para a rescisão do contrato, você não vai ter direito a receber seu seguro-desemprego. Obviamente, todas essas mudanças da reforma trabalhista vieram para contemplar algumas situações onde a vantagem para ambas as partes realizarem o distrato, certo? Não é obrigatório, mas surge como uma alternativa. Vamos falar agora sobre aviso prévio. Não havendo prazo estipulado, a parte que for rescindir o contrato vai ter que avisar a outra da sua decisão com alguma antecedência, certo? Só para relembrar, o aviso prévio é exatamente o que o conceito diz, é um aviso anterior à saída do funcionário da empresa. Seja uma decisão tomada pelo patrão, seja uma decisão tomada pelo próprio empregado. Então, independentemente de quem tomar a decisão, a antecedência vai ter que ser a seguinte: 8 dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior, e 30 dias de aviso prévio aos que perceberem, ou seja, receberem salários por quinzena ou por mês, ou que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. Então, caso o empregador ou o empregado decidam acabar sem nenhuma causa justa o vínculo entre eles, esses são os prazos a serem cumpridos. A falta de um aviso prévio por parte do empregador vai dar direito ao empregado aos salários correspondentes ao prazo do aviso, certo? Garantindo também a integração desse período no seu tempo de serviço. Ou seja, o empregador não avisou, ele vai ter que pagar o salário correspondente ao prazo do aviso. No caso, é o que a gente chama de aviso indenizado. E o tempo que seria, vamos supor, 30 dias, vai contar para o tempo de serviço do trabalhador junto a órgãos como, por exemplo, o INSS. A falta de aviso prévio por parte do empregado, agora, quando o empregado decide sair e não avisa ou não quer cumprir o aviso, dá ao empregador o direito de descontar. Se quando o empregador, né, o patrão, não avisa, ele paga. Quando o empregado sai sem avisar, o patrão vai lá e tem direito a descontar. Se for salário pago em cima de tarefas a serem feitas, o cálculo vai ser de acordo com a média dos últimos 12 meses de serviço.
É devido também o aviso prévio na despedida indireta, certo? E o que é a despedida indireta? É quando o contrato é rescindido por alguma causa que não surge como, vamos dizer assim, como justa, certo? Então, na despedida indireta, o empregado ele é despedido indiretamente por conta de alguma conduta, né? Nesse caso, uma justa causa, já não necessita de uma formalização da rescisão, porque as causas justas já estão bem claras na CLT. Então, cometeu alguma falha, seja patrão ou empregado, nesse caso, parte para a rescisão contratual e a despedida indireta. O valor das horas extras habituais também integram o aviso prévio indenizado, certo? E o reajustamento salarial, olha que interessante. Se houver reajustamento salarial durante o aviso prévio, vamos supor, você tem um auxiliar de serviços gerais na sua empresa e ele está cumprindo aviso prévio. Se nesse mês que ele está cumprindo aviso prévio, você, patrão, fizer um reajuste salarial para a classe profissional dele, ele tem direito a receber esse reajuste. E ele tem direito, ainda que você já tenha pago a ele os salários correspondentes ao período do aviso. Tá certo? O horário normal de trabalho do empregado durante o aviso, ele, se for uma rescisão promovida pelo empregador, ou seja, se foi o patrão que demitiu, ele vai ser reduzido de 2 horas diárias, certo? Então, a carga horária de 8 horas passa a ser de 6 horas, por exemplo, sem prejuízo do salário integral. É porque até é uma forma da pessoa que está saindo do vínculo conseguir ter tempo para arcar com qualquer tipo de situação de busca de uma nova remuneração, certo? É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas, caso em que ele vai poder faltar ao serviço sem prejuízo do salário por um dia, tá certo? Ou por 7 dias corridos. Nesse caso, vai depender das situações conforme o inciso 1, inciso 1º ou inciso 2º do artigo 487. Aí, nesse caso, se o trabalhador ele recebe de quinzena ou 30 dias, ele tem 7 dias corridos para se ausentar do trabalho. E aí, geralmente, o que a gente vê são as pessoas deixando para a última semana, vamos dizer assim, de cumprimento do aviso prévio. Dado o aviso, a rescisão, então, ela se torna efetiva, certo? Assim que terminou o aviso, é expirado, então, o contrato. Só que se quem decidiu sair, ou nesse caso, se o patrão decidiu demitir antes do término do aviso, se arrepender, é possível que a outra parte aceite. No caso, se o empregado decidiu sair, o patrão pode aceitar sua volta antes de encerrar o aviso. E o contrário também é válido, certo? Se for aceita a volta, o contrato volta a vigorar como se o aviso prévio não tivesse sido dado. O empregador que durante o aviso prévio praticar algum ato que justifique a rescisão imediata, ele vai ter que pagar a remuneração correspondente ao referido aviso, sem prejuízo da indenização que vier em seguida. Então, assim, qualquer falha cometida por empregador dentro do aviso prévio não tira o direito do recebimento do aviso prévio, mas a indenização que for consequência da falha dele. E o mesmo vale para o empregado. Se ele cometer alguma falta durante o seu aviso prévio, ele perde o direito ao restante do prazo de aviso que ele teria, certo? Então, muito cuidado nesse momento de aviso prévio para não cometer nenhum tipo de erro que prejudique ou a empresa ou a você mesmo, trabalhador. Bom, esses foram os conteúdos, tá, inerentes à rescisão contratual e aviso prévio. Espero que tenha ficado claro. Caso não, fiquem à vontade para comentar nesse vídeo, sugerindo algum outro tópico ou algum conceito, aspecto da lei que não ficou claro, que na sua opinião ficou faltando.
Por favor, compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que todo mundo tenha acesso a essa informação, certo? Eu me despeço por aqui e agradeço a colaboração e a participação de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.